86 anos, imagine isso, 86 anos. Eu nasci em 1938, péssimo ano para se nascer, péssimo ano para se nascer. É um predestinado que não desejo para ninguém. Eu nasci na Hungria, que é um país da Europa Central, cujo capital é Budapeste. Eu nasci em Budapeste. E foi o começo do nazismo. O nazismo foi inaugurado em 1933, pegaram o governo na Alemanha em 1933. Eu nasci 5 anos depois, em 1938, quando 4 meses antes de eu nascer, os alemães, os nazistas, invadiram a Áustria, que é um país vizinho da Hungria e da Alemanha, uma espécie de estado tampão entre nós e os nazistas. E eles anexaram, e 4 meses depois que eu nasci, foi a Noite dos Cristais. Alguém já ouviu falar da Noite dos Cristais? É o seguinte, os alemães eram profundamente, os nazistas eram profundamente antissemitas. Eu sou de uma família judaica. Nasci, meus pais eram judeus, eu nasci como judeu também. E eles tinham ódio aos judeus, tanto assim que provocaram o extermínio dos judeus, campos de concentração, câmaras de gás e tudo mais. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso, né? Os húngaros eram governados por um governo fascista. O que é fascista? É uma versão light do nazismo. Os húngaros, os governos húngaros também odiavam os judeus, igual aos nazistas, mas nem por um minuto eles iam imaginar o extermínio de uma raça. Isso não entrava na cabeça deles. Não tinha nem condições de fazer isso. Porém, eles eram antissemitas também, portanto, eram aliados. Portanto, eles eram aliados da Alemanha também, entraram na guerra quando os nazistas invadiram a Polônia e logo em seguida a Rússia. A Rússia na época chamava-se União Soviética. E quando invadiram a Polônia e depois a União Soviética, o exército húngaro lutou ao lado dos alemães, né? Meu pai foi levado para a guerra. Ele não podia ser soldado, ele era judeu não podia ser soldado, mas ele foi levado como trabalhos forçados, em batalhões de trabalhos forçados. A função deles era cavar trincheiras, construir fortificações e assim por diante. Eu vi meu pai a última vez, foi em 1943, portanto tinha 5 anos de idade. Depois ele foi levado e nunca mais voltou. Foi assassinado em campo de concentração, algum lugar, não sei onde. E a minha família, a família do meu pai, era do interior da Hungria e minha mãe era do capital, Budapeste. Eu fiquei com minha mãe, naturalmente, e isso faz diferença, vocês vão ver por quê, logo mais vou contar para vocês. Começou então a guerra, os nazistas estavam ganhando todas as batalhas, o exército russo estava quase todo aniquilado, estava acabado, os húngaros junto com os alemães, né? Vitória após vitória. E nós tristes, porque nós queríamos que os aliados, que naquele tempo eram a Rússia, a Inglaterra e Estados Unidos, né? Queríamos muito que eles ganhassem a guerra, porque sabíamos que os nazistas faziam todas aquelas maldades, né? E nós, portanto, torcemos contra os húngaros e contra os nazistas. E até que, em 1943, fevereiro, o exército alemão, o famoso 6º Exército Alemão, foi completamente aniquilado pelos russos numa batalha famosa, que talvez já ouviram falar, a Batalha de Stalingrado. Alguém já ouviu falar de Stalingrado?
já ouviram falar. Foi a grande mudança na guerra. A partir de Stalingrado, os russos ganharam todas as grandes batalhas e os alemães sofreram derrota após derrota após derrota, os húngaros juntos também, e nós ficamos felizes porque nós estávamos querendo que a guerra acabasse, que o nazismo terminasse, né? Então, isso era a situação. Os russos empurraram os alemães de volta em direção à Alemanha. Primeiro eles libertaram todo o território russo que eles tinham perdido no início da guerra. Já entraram na Polônia, já a parte da Polônia também já estava recuperada pelos russos. Entraram na Romênia e a Hungria ficava lá, ao lado. Os húngaros desesperados queriam sair da guerra. Essa altura todo mundo sabia já que os alemães iam perder a guerra. Já estava claro que iam perder a guerra. Então os húngaros tentaram sair, entraram em discussões, em conversações com os russos, em segredo, para os alemães não descobrissem isso, queriam pular fora da guerra. Os alemães descobriram, entraram na Hungria, depuseram o governo fascista da Hungria, impuseram o governo fantoche na Hungria, nazista, e aí, então, o inferno desabou sobre nós. Aí o inferno desabou, porque aí a matança tornou-se também corriqueira na Hungria. Começaram as leis contra os judeus. Os judeus tinham que ir para 3 oportunidades. Ou ir para guetos são os bairros judeus, que já sabíamos nessas alturas que nos guetos era um caminho para o campo de concentração. Então minha mãe tentou evitar essa possibilidade de ir no campo de concentração. Nós ainda não sabíamos nada sobre as câmaras de gás, mas sabíamos que coisa boa não era. Vindo dos nazistas, não podia ser coisa boa. Então, minha mãe veio evitar isso. A segunda opção era o seguinte: achar uma família cristã que nem a Ana Frank. Já ouviram falar da Ana Frank? Já leram o livro? Tá ótimo. Então, Ana Frank fazia isso também. Pegaram uma família cristã, amigos da família, que escondessem eles. Mas nós sabíamos também que se fôssemos descobertos, nós seríamos imediatamente mortos. E a família que nos deu guarita, nos deu ajuda, também seria exterminado até a 3ª geração. Todo mundo. Filhos, filhas, esposa, avós, todo mundo morto. Nós não tínhamos condições de pedir isso, esse tipo de sacrifício para ninguém. Então tinha a terceira possibilidade, que era o seguinte: os países neutros na guerra, que eram a Espanha, Portugal, Suíça, Suécia e Vaticano, podiam alugar casas, pequenos prédios ou casas, e colocar essas casas sob proteção das respectivas embaixadas. Então eram casas dentro de Budapeste, a capital da Hungria, mas eram protegidos pelas respectivas embaixadas e consulados. Então nós conseguimos a entrada. Como? Ou água, já sei. Tá bom, obrigado. A gente chega a uma idade onde não sente mais sede, mas precisa beber água, senão desidrata. Então, por isso, a Luísa é meu verdugo carrasco, querendo que tome água continuamente. Então veja bem. Então, minha mãe conseguiu um salvo-conduto num prédio sob proteção da Suíça. E lá nós fomos para o prédio da Suíça. Muitos anos atrás, na época da Grécia clássica, tempo do Aristóteles, Platão, Sócrates, tinha um famoso historiador, a pessoa que inventou a história, chama-se Tucídides. E Tucídides
Ela foi o primeiro inventor, o primeiro escritor que escreveu sobre a história. Mas história objetiva. Ano tal, batalha tal, perdeu esse, perdeu aquele, ganhou esse, ganhou aquele. Contar a história como aconteceu. Datas, nomes, fatos e assim por diante. Mas existe uma outra história que chama-se memória. O que eu represento aqui para vocês é a memória. Eu vivi aquilo, eu presenciei aquilo, eu sofri aquilo. E agora já tem muito poucos de nós sobrando. A maior parte já morreu. Então, eu sou uma das poucas oportunidades para vocês terem para ouvir falar essas coisas que aconteceram. Na perto da Suíça, nós fomos, minha mãe e eu, as condições eram inacreditáveis. Era um prédio onde cabiam no máximo 50, 60 pessoas. Tinham 500 pessoas lá dentro, fugitivos, quer dizer, refugiados. E a maior parte deles judeus, mas não só judeus, tinham também outras pessoas também. Mas a maior parte eram judeus. E aí a primeira história que eu vou contar para vocês, que é quase inacreditável. Eu até hoje não consigo acreditar nisso. Tinha 500 pessoas lá dentro. Portanto, dormir tinha turnos. O primeiro turno, digamos, dormia das 8 às 11. Depois levantava e vinha outra turma para dormir. E essas que levantavam não podiam nem sentar, tinham que ficar de pé, porque não tinha lugar para sentar. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte: como uma mãe conseguia convencer um filho de 5 anos de idade, 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, de ficar de pé e não poder dormir? De ficar de pé horas e horas e não poder dormir. Eu não sei, eu não me lembro mais disso, detalhes não me lembro mais, me lembro do fato em si. Mas a única coisa que posso dizer para vocês é que em tempos extremados não existe tal coisa como criança. O que existe é adulto prematuro. E nós éramos adultos prematuros. E de alguma forma minha mãe conseguiu me convencer de ficar em pé, como eu estou agora aqui diante de vocês, e não poder dormir. Isto é memória. Isso não existe na história, isso existe na memória. Eu tenho muitas outras histórias para contar para vocês como foi, mas, por exemplo, eu me lembro da fome. A fome extrema, que não temos nada para comer. Então, em primeiro lugar, você sente uma fome insuportável, a tal ponto que eu comia a terra, porque tinha que ter alguma coisa no estômago. Então, eu pegava a terra, um pouco de grama no meio, e comia a terra. E tanta fome que eu sentia. Obviamente, isso não alimentava. Então, primeiro era a fome extremada que nós sentíamos. Depois, a fome diminuía, mas vinha uma dor de estômago, dor de intestinos, que era insuportável. Doía profundamente. Eu me lembro que eu chegava à minha mãe e uma fraqueza violenta. Fraqueza de você não aguentar mais de pé. Aí chegava para minha mãe e dizia: mamãe, dói. E a única coisa que minha mãe podia fazer é dar uma massagem na barriga. Uma massagem na barriga. Eles querem saber uma coisa? Funcionava. Vindo de mamãe, uma massagem na barriga era quase um almoço. Quase. Você entende? Então, eram essas as condições. Só que nós descobrimos, a minha mãe descobriu, que a proteção da casa da Suíça onde estávamos era uma proteção muito fraca. Os nazistas não respeitavam muito. Por quê? Porque a Suíça era um país neutro, mas não reconhecia o governo nazista da Hungria. Neutro, mas não reconhecia o governo. Por isso mesmo, muitos senhores de guerra que estavam lá
e não respeitavam a Suíça. Entraram no prédio e pronto, acabou-se. Então, minha mãe conseguiu, soubemos disso, que o único país que era mais ou menos respeitado era o prédio da Espanha, protegido pela Espanha. Por quê? Porque o ditador da Espanha era uma pessoa chamada Francisco Franco. Ele não somente ficou neutro na guerra, mas reconhecia o governo nazista da Hungria. Eu sempre digo o seguinte, que Francisco Franco, aquele filho da mãe, de outra coisa, que Deus o tenha, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Né? Então, ele reconhecia e, portanto, era respeitado pelos nazistas. Então, nós fomos para lá. Mas também esse negócio de ir para lá era muito relativo. Eu posso sentar, né? Não tem problema, estou me enxergando. Né? Era muito relativo. Eu tinha, o frio era 30 graus abaixo de zero. Abaixo de zero. Um frio insuportável. E nós estávamos vestidos bastante pouco vestidos para um inverno tão rigoroso assim. Outra coisa, o corpo com fome, com sede, desidratado, é quase uma sentença de morte, quase. E minha mãe decidiu partir imediatamente para o prédio da Espanha. Pessoas falavam, espera mais um pouco, daqui uns dias o tempo vai melhorar. Não se arrisque. Além disso, tinha um monte de patrulhas nazistas pelas ruas tentando pegar judeus. Então, minha mãe disse, não, eu quero partir já. Partimos, fomos para o prédio da Espanha. Lá as condições eram um pouco melhores que na Suíça, no prédio da Suíça. E então ficamos lá. E 2 dias depois que nós chegamos lá, era véspera de Natal, me lembro isso, Natal de 44 e 45 já terminou a guerra. Ouvimos barulho na rua, barulho, gritos, socorro, choros e gritos de dor e coisas assim. Fomos até a janela e lá vimos que todo o prédio da Suíça, onde estávamos antes, a uns 500 metros de nós por aí, era levado para o Danúbio pela milícia nazista. Lá eram divididos em grupos de 10 pessoas, 10, amarrados com arame farpado, crianças, mulheres, velhos, tudo mais. Amarrados com arame farpado, um grupo de 10, o mais forte e o mais alto levava um tiro na cabeça, e o grupo inteiro jogado dentro do Danúbio. E o cadáver puxava todo mundo para baixo. E todos morriam. Então, por questão de 2 dias, ou 1 dia, 2 dias, não me lembro mais, nós não salvamos. Eu vi muitos meus amigos serem mortos. Amiguinhos, nossa idade, menos. Você tem quantos anos? 13. Como? 13. 6 anos? 13. Não entendi. 13. 13 anos. 13 anos. Por isso que eu não acreditei, você sabia que eu só tinha 6, eu não escutei. E meus amigos era bem mais jovem que vocês, tinham 4, 5 anos de idade por aí, né? Todos mortos lá no Danúbio. Então, a gente sobreviveu praticamente por pequenos sortes, não posso dizer outra coisa senão isso, sortes. Como esse que te contei. Outra coisa, por exemplo, só para me lembrou agora, é o seguinte, e se vocês não sabem, isso vai ser em primeira mão, piolho. Piolho, você sabe o que é. Só na guerra que a gente descobre que tem 2 tipos de piolhos. O piolho de cabelo, que é desagradável, coça muito, mas não é mortal. E tem o piolho de corpo, que vive chupando sangue do corpo. Esse piolho causa tifo. O tifo, hoje em dia, é uma doença perfeitamente curável, porque tem antibióticos. Mas na época
enfraquecidos, desidratados e tudo mais, e não tinha ainda antibiótico, era totalmente mortal. Quem pegava piolho, quer dizer, piolho, quem pegava tifo, morria, pura e simplesmente. De repente, um dia minha mãe descobriu que eu tinha piolho no corpo. Aí então ela tinha duas opções: ou arriscava, e seja o que Deus quiser, né? Ou então me dava um banho. Só que banho não tinha água. Eu tinha água de gelo congelado nas torneiras, não tinha água. E de igual forma era gelado e com 30 graus de frio. E ela decidiu arriscar. Pôs uma lata de conserva, uma latinha assim, cheia de água, ou seja, aqui fora, água do gelo, e me tirou a roupa e me deu um banho. Sobrevivi, eu tive sorte. Eu não sei, eu teria que viver duas vidas para saber o que teria acontecido se não teria me dado esse banho. Sei lá. Então, esse tipo de coexistência, esse tipo de jogar a moedinha cara e coroa, cara vive, coroa morre, isso era diariamente acontecia na nossa vida. Além disso, posso contar de outras histórias. Né? E nós conseguimos sobreviver. Agora, tem o seguinte: quando os alemães invadiram a Hungria, eles tinham um plano. O plano era o seguinte: primeiro, exterminar os judeus no interior da Hungria. Depois, em segundo lugar, exterminar os judeus de Budapeste. Isso não quer dizer que os judeus de Budapeste viviam bem e sobreviveram, não. Muitos morreram também. Mas a prioridade era o interior. Então, meu pai, a família do meu pai era do interior da Hungria. Era o interior. Minha mãe, a família era de Budapeste. E nós morávamos em Budapeste. Da família do meu pai, família grande, meus avós, tios, tias, cada um deles casados com penca de priminhos, nem sei quantos priminhos eu tinha. Ninguém sobrou. Ninguém. Todo mundo assassinado em campo de concentração. Lá da minha mãe, alguns, um certo número deles sobreviveram. Né? Também muitos morreram em Budapeste, mas alguns sobreviveram. Quando veja bem, as condições na Europa Central, onde a Hungria se localizava, eram muito peculiares. Ao transporte, como no Brasil, o transporte depende do transporte rodoviário, né? Caminhões e coisas assim. Na Europa Central era ferroviário, era trens. Os transportes dependiam de trens. Então acontecia o seguinte: os alemães estavam perdendo a guerra, já estavam se retirando, já estavam na Hungria e logo mais chegaram a bater a Áustria e terminarem a guerra. E eles preferiam desviar os trens. O exército alemão necessitava os trens como especialmente uma espécie de salva-vidas para transportar tropas, para transportar suprimentos e para retirar os feridos. Eles preferiam desviar os trens das tropas que tanto necessitavam dos trens para levar judeus para Auschwitz, para as câmaras de gás. Veja o fanatismo dos nazistas, o fanatismo inacreditável dos nazistas. Preferiam perder a guerra do que perder a preferência de matar judeus. Tanto assim que entraram na Hungria em fevereiro de 1944 e já em abril os primeiros trens partiram para Auschwitz. É comovente, né? Dedicação assim é comovente, se a gente pode usar esse termo, né? Para matar, eles tinham todas as preparatórias, não tinha problema nenhum, não. Para transportar tropas era mais difícil. Bom, o fato é que nós sobrevivemos, voltamos para casa,
da Embaixada da Espanha, voltamos para casa. Os russos ganharam a Batalha de Budapeste e impuseram na Hungria um regime comunista insuportável. Ferro e fogo, por assim dizer. É a pior vertente do comunismo, porque hoje em dia ainda existe comunismo em Cuba, por exemplo. Tem comunismo em vários outros lugares também. Mas a vertente stalinista era a pior de todos. Pior vertente de todos. E nós sobrevivemos lá por mais 4 anos, até 1949, essa altura já tinha 11 anos, né? E aí minha mãe decidiu fugir do país, fugir da Hungria. E, porque sair legalmente não se podia mais sair. Aquilo que... Vocês já ouviram falar de cortina de ferro? Então, já tinha cortina de ferro, o mundo era dividido entre o mundo comunista e o mundo capitalista, né? Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro lado, né? Então nós fugimos da Hungria, fomos para a Áustria. Isso já 4 anos depois da guerra. A guerra os nazistas perderam, os russos nos libertaram, porque acabou a matança de judeus, mas impuseram um regime tão quanto impossível como era o nazismo, só que não era tão assassina quanto eram os nazistas. Um assassinato sem medidas, sem controle, isso terminou. Chegamos na Áustria, indigentes, fugimos, roupa do corpo. O Comitê de Refugiados nos indicou um hotel, onde nós podíamos nos hospedar, hotel de 8ª categoria, né? E nós recebemos, minha mãe e eu recebemos um pequeno quartinho no sótão do hotel, lá embaixo, no porão do hotel, lá embaixo. Tinha um vitrô que nem esse aqui, janela era um vitrô, que esse aqui é muito menores, não eram tão grandes. E eu via as pessoas passando, os calcanhares das pessoas passando, né? As pernas das pessoas passando, né? Eu olhava assim. Minha mãe tinha que começar a trabalhar desde o primeiro dia, para sobrevivermos, né? E imagina a situação de uma criança de 11 anos, sem parentes, sem pais, sem amigos, sem falar a língua, sem conhecer ninguém naquele lugar, sem escola, sem livros, sem nada. E indigente, como eu falei. Eu tinha medo de sair para a rua, porque se eu sair para a rua, como que eu vou voltar? Eu não falava a língua, não podia perguntar para ninguém. Eu tinha medo de sair para a rua. Eu ficava lá olhando as pessoas passando. Mas sabe o que acontece? Vocês já passaram, digamos, essa idade, mas é muito difícil matar, ou, digamos assim, aniquilar uma criança de 11 anos. Era um leitor muito ávido na época. Eu gostava muito de ler, em húngaro, claro. E eu decidi escrever um livro. Então eu escrevi aos 11 anos de idade, eu escrevi um livro que tenho até hoje. É uma espécie de relíquia que eu quero deixar para meus netinhos, né? Em húngaro ainda. Não queira ler o livro, porque é livro de 11 anos de idade, né? E então sobrevivi por causa disso. Ocupava a cabeça, ocupava o cérebro. Até que, finalmente, nós queríamos sair da Europa de qualquer jeito. A Europa não era, para nós, um lugar confiável. Nós não tínhamos confiança mais na Europa. O que nos passamos fez com que a gente perdesse completamente a confiança na Europa. Nós queremos ir para fora da Europa, algum lugar. Conseguimos o passaporte brasileiro. Então viemos aqui para o Brasil, em São Paulo, e esses atores já tinham uns 13 anos de idade por aí, e aí começou tudo de novo. Sem parentes, sem pais, sem amigos, sem língua, blá, 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 blá. Tudo de novo. Aí pensei para os meus doutores, grande coisa, eu vou escrever um novo livro em húngaro. E pronto, estou salvo. Só que o que eu não sabia é o seguinte, o sapato
que você veste aos 11 anos de idade, aos 13 já não serve mais. Então a língua que eu falava, húngara, a língua húngara que eu falava aos 11 anos, petrificou-se, ficou a mesma língua. A língua evolui, e você evolui junto com a língua. Então de repente descobri que, intelectualmente falando, a língua húngara não me servia mais. Então eu tentei escrever um novo livro sem grande sucesso, em húngaro. Aí eu entrei num colégio brasileiro, e esse autor já tinha uns 15 anos de idade por aí. Entrei num colégio brasileiro e não falava nada português praticamente nada. E aí, nesse momento, eu vou até me levantar para vocês ouvirem melhor. Aí eu tive o meu segundo holocausto. As pessoas normalmente têm um holocausto na vida, os judeus. É mais do que suficiente. Mas eu consegui ter 2 holocaustos. Minha mãe casou-se quando eu já tinha uns 13, 14 anos de idade por aí, com umas segundas núpcias, que o meu pai tinha morrido na guerra, né? Então, já tínhamos uma certa estabilidade. Eu descobri, nesse momento, o que quer dizer a palavra estabilidade. Porque antes disso, eu não tinha certeza de nada. Eu não sabia se eu vou ter café da manhã no dia seguinte. Eu não sabia onde eu vou morar no dia seguinte. Totalmente Deus dará e o diabo permitir. Totalmente, a esmo. Aí minha mãe casou, finalmente ganhamos estabilidade, tinha uma casa, etc. Então ficou uma situação bem melhor. E eu entrei na escola brasileira, mas não falava português, quase não falava, já falava um pouquinho, mas muito ruim. Até hoje eu tenho um sotaque, como vocês estão percebendo. Mas naquele tempo era muito pior, pode imaginar, né? E aí eu vivi meu segundo holocausto. Eu vou contar para vocês como foi, o que aconteceu. Eu já tinha 15 anos no colégio e praticamente não tinha comunicação com ninguém. No início era ouvinte apenas, ouvinte. E encontrei lá uma mocinha austríaca, mesma idade que eu. Ficamos amigos, ela falava em alemão, eu falava já nessas alturas perfeitamente alemão também. Ficamos muito amigos. E aí começamos a namorar. E ela foi minha primeira namorada, e eu fui o primeiro namorado dela. 14, 15 anos, por 15 já, por aí. E foi muito bacana, muito legal. Eu era profundamente carente, né? Eu tinha minha mãe, mas só ela. Então a carência é grande nesses momentos, né? Então ela foi minha amiga, minha namorada, meu colega de escola, tudo que vocês quiserem. Então foi muito legal. E terminamos o curso. Ela foi para um lado, eu fui para outro. Ainda encontramos algumas vezes. E terminou. Eu fui entrar na faculdade, fiz o Colégio Rio Branco, depois entrei na faculdade, administração de empresas, GV, naquele tempo a única escola de administração que existia no Brasil. E eu comecei a trabalhar e depois eu fui para a Austrália. Lá na Austrália eu trabalhei lá, fiquei lá 1 ano e meio mais ou menos. Depois voltei para o Brasil, isso já no ano de 1960 e pouco. Eu já tinha uns 24, 25 anos por aí. Aqui no Brasil, procurei emprego e achei emprego, adivinha onde? Na Volkswagen. Por quê? Porque era administrador de empresa, a única empresa, a administração que existia na época, e falava fluentemente alemão. As duas coisas juntas fez com que eu achasse com certa facilidade um emprego na Volkswagen. E lá na Volkswagen, adivinha quem eu encontro? Também trabalhando lá como secretária, a minha ex-namorada. Essa altura já uma mulher casada, separada, sem filhos, eu era solteiro, e recomeçou o namoro.
Só que a essas alturas as coisas mudaram já tem uns 25 anos por aí. Mudaram pelo seguinte: lá trabalhava também o pai dela, a Volkswagen, que era chefe dela no xerifado, coisa assim. Me apresentou o pai, conheci o pai, a mãe, me convidaram para jantar na casa deles, depois convidaram para lanche, para café da manhã, ou sei lá o que for. Quer dizer, começamos a frequentar a casa deles com muita frequência. E a família me recebeu muito bem, muito aconchegante. Conversávamos muito sobre todas as coisas, menos a guerra. A guerra ninguém tocava. Assunto tabu, não precisava falar sobre isso. E diga-se passagem que ela sabia, desde a primeira vez que nos namoramos, ela já sabia que eu sou judeu. Porque, óbvio, eu não tinha motivo para esconder isso. Eu falava para ela, conversávamos com isso, ela falava as suas experiências durante a guerra, eu falava as minhas experiências na guerra, e a gente conversava livremente. E mesmo se ela não tivesse contado para os pais, que eu duvido, elas saberiam que eu sou judeu pelo nome que eu tenho. Waldman é um nome tipicamente judaico. Então elas sabiam que eu sou judeu. Então essa situação continuou, muito bacana, até que um dia ela me chamou e disse o seguinte: Gabriel, nosso namoro não dá futuro, vamos nos separar, tenha uma boa vida, adeus. Só que tem um detalhe: enquanto ela falava isso, ela chorava. Ela chorava e muito, me acariciava, me chorava. Ora, pense como doutores, bom, espere um pouquinho. Não se dispensa um namorado inconveniente chorando, isso não existe. Mas eu insisti mais um pouquinho, porém, ela não queria, temos que nos separar, adeus. Bom, vocês conhecem o poeta Vinícius de Moraes, né? Já ouviram falar dele. E ele tem uma frase inesquecível que diz o seguinte: todo amor é eterno enquanto dura. Todo amor é eterno enquanto dura. Eu tinha 25, talvez 26 anos nessa altura já, e achei outras meninas, namorei outras meninas, depois casei, enfim, vivi a vida normal. Eu encerrei ela num canto carinhoso da minha memória. Eu só tinha boas memórias, boas lembranças sobre ela. Mas encerrei da mesma forma. Um dia, eu levanto cedo de manhã, eu vou para a sala de jantar, encontro o Estadão em cima da mesa e vejo no Estadão uma enorme fotografia do pai dela. E embaixo escrito: preso no Brasil, um dos maiores criminosos de guerra do nazismo. O pai dela era, veja bem, lembra-se que toda a minha família foi exterminada nos campos de concentração na Polônia. O pai dela foi o comandante do campo de não concentração, de extermínio de Treblinka. Treblinka foi um dos campos de extermínio mais violentos, mais mortais que existiam na Polônia. Era o pai da minha namorada. Durma com esse barulho. 850 mil mortos naquele campo somente. 850 mil mortos. Antes disso, ele comandava o campo de Sobibor, onde morreram 200 mil judeus. Quer dizer, praticamente, ele convivia com 1 milhão de mortos. Mesmo agora, eu fico quieto, porque eu não consigo verbalizar o que aconteceu depois. Bom, meus sinais vitais foram para o zero. Foram para o zero. Eu não consegui entender o que aconteceu comigo. Qual é o raio que me fulminou? Quer dizer, se ele era um assassino em massa desse jeito, por que ele recebeu um judeu em casa?
Mas onde se vê isso? Quer dizer, ele poderia ter falado para a filha, namora quem você quiser, você é maior de idade, mas não traga ele em casa. Isso era normal. Melhor das hipóteses. Pior seria proibir namorar com o judeu. Mas ele não falou isso. Ele me recebeu e me recebeu muito bem em casa. Bom, eu nunca mais vi ela. Tem muitas perguntas que eu não posso responder, porque não sei, nunca me encontrei com ela mais. Mas eu posso dizer o seguinte para vocês. Houve, na Espanha, no começo do século passado, um pensador, um filósofo, chamado Ortega y Gasset. Talvez alguns de vocês já ouviram falar dele. Ortega y Gasset, um espanhol. Ele escreveu um livro chamado A Rebelião das Massas. A Rebelião das Massas diz o seguinte: quem somos nós? Nós, seres humanos. Nós somos, quer dizer, eu, digamos falando no singular, eu é a minha circunstância. O que quer dizer eu? É a herança genética que eu recebi com meus avós, meus pais, meus bisavós e assim por diante. A herança genética. E a circunstância é o lugar, é o tempo em que eu nasci. Então, por exemplo, eu, Gabriel, se tivesse nascido no Congo, no interior da África, eu continuaria sendo um judeu que não nascido, mas digamos cuja descendência era judeu da Europa Central, mas a minha circunstância provavelmente seria saber correr de um rinoceronte enfurecido ou evitar as mandíbulas do jacaré. Mas seguramente não poderia falar nada sobre Ortega y Gasset. Você entende? Isso caracteriza para você o que quer dizer eu como pessoa que nasci, em segundo lugar, a minha circunstância que eu vivi. Agora, interpretando isso para o lado da Alemanha, quando os nazistas tomaram o poder em 1933, eles começaram imediatamente a baixar leis contra os judeus. Então, primeiro as leis econômicas, o judeu não podia ter aposentadoria, foi tudo confiscado, os depósitos bancários e todos os bens foram apropriados, eles não podiam sair para a rua a não ser às 7 horas da noite, quando as lojas estavam fechadas, eles perderam os empregos, crianças não podiam mais ir para a escola, só para escolas judaicas, que eram, enfim, não eram alemães, perderam a cidadania, né? Depois tinham que usar a estrela amarela fixada ao corpo, eles eram proibidos de frequentar qualquer coisa social, por exemplo, cinema, teatro, era proibido para os judeus frequentarem, não podiam ir para parques, nem para sentar no parque e olhar, enfim, o que acontece no parque, nada disso foi permitido. E depois de 1936, o ministro de propaganda de Hitler, que era o tal de Goebbels, porque até lá, pelo menos os judeus eram seres humanos, nocivos, execráveis, perigosos, mas eram seres humanos, para os nazistas, estou dizendo. Mas depois disso, depois das Olimpíadas de Berlim, em 1936, os judeus perderam, inclusive, os seus direitos biológicos. Então começou a propaganda que depictava, mostrava os judeus como ratos, quer dizer, como cara de judeu, mas como rato, como piolhos, como bichos peçonhentos, formigas e sei lá o que mais. Portanto, quando chegou a noite de cristais, que foi o fim de 38, matar judeu, ou acabar com o judeu, toda uma geração alemã cresceu na época do nazismo. Para eles, era a mesma coisa que chamaram o dedetizador para dedetizar a casa. Eram bichos que tinham que ser exterminados porque eram nocivos. Então o pai dessa menina que eu namorei cresceu nesse ambiente. Matar judeu é a ordem do dia.
Ele nunca tinha problema com justiça antes. E depois da guerra, nunca mais reincidiu em nada. Ela viveu uma vida exemplar, de pai de família, amava muito a sua filha, a minha namorada, era uma pessoa dedicada, trabalhador, esforçado, tudo que quiserem. Simplesmente ele terminou a sua missão de assassino. É tão fácil dizer que toda essa gente eram psicopatas. Eram loucos, psicopatas. Isto permite que a gente se exima a si mesmo da responsabilidade. Não eram iguais a nós. Nós nunca podemos fazer uma coisa dessas. Eram bichos, eram animais, psicopatas, irresponsáveis. Mas não era. Depois que eu fui procurar em livros de psicologia, psicopatologia é uma doença incurável. Não se pode curar um psicopata. O psicopata tem surtos. Tem surto hoje, vai ter um surto daqui 2 dias, daqui 1 mês, daqui 1 ano, mas sempre tem surtos. Então não eram psicopatas. Então veio a pergunta na minha cabeça, falando de Ortega y Gasset. Nas idênticas circunstâncias, será que eu também posso ser um assassino serial? Qual a diferença entre mim e aquelas pessoas que matavam inocentes? É uma pergunta terrível, mas existe essa pergunta. Esse incidente todo ficou encerrado na minha consciência, muito dolorosa, e eu não consegui nem verbalizar. Era tão profundamente dolorido isso que eu não pude verbalizar. A minha namorada, filha de uma criatura dessas, eu tinha intimidade com uma pessoa desse nível. Como posso conviver com isso? Eu não falava nada para ninguém, era uma espécie de câncer dentro de mim. Não falava nada com ninguém, minha esposa sabia, meus filhos sabiam, mas sabiam daquele jeito, cara fechada, falava 2 frases com aquele cara de não quero perguntas. Até que, logo antes da pandemia, eu li um livro de um grande autor dinamarquês, chama-se Karen Blixen, muito famoso, muito bem conhecido no mundo literário. E no livro que ele escreveu, tinha uma frase. A frase disse o seguinte: toda grande dor pode ser suportável se você escreve sobre ela. Toda grande dor pode ser suportável se você escreve sobre ela. Essa frase me pegou em cheio. Eu descobri que a única forma que eu tenho de me livrar desse pesadelo era escrevendo sobre ela. Então eu escrevi um livro. O livro está aqui, já foi editado. Esse é o livro que eu escrevi. Ingrid, a filha do comandante. Ingrid não é o nome de verdade dele, mas depois eu vou falar depois. Fato é que esse é o livro que eu escrevi. Sobre toda essa história que contei com você, com muito mais pormenores, óbvio, esse que eu escrevi. Eu escrevi em maio, já está em 3ª edição e vão fazer um filme agora dessa história. Vai filmar. Quer dizer, a intenção é filmar, vamos ver se conseguimos chegar lá. Mas já temos contrato assinado. E aí eu fiquei pensando o seguinte: o que será que aconteceu? Por que ela namorou um judeu? A despeito de eu ser judeu, ou por causa de eu ser judeu? Veja a grande diferença entre as 2 frases. Por causa de ser judeu, ou a despeito de ser judeu? Que ela namorou comigo 2 vezes. E depois o seguinte: por que a família me recebeu em casa? Por quê? Porque eles poderiam, como eu disse para vocês, poderiam ter falado, namora quem quiser, mas não traga ele em casa. Mas não, eles me receberam muito bem. Então, eu cheguei à conclusão seguinte: nós estávamos 2 trabalhando na Volkswagen.
A empresa onde estávamos era um departamento e outro departamento, mas estávamos lá. Alguém deve ter descoberto que nós estamos namorando. Alguém que sabia de quem o pai era. Porque muitos alemães, depois da guerra, fugiram para o Brasil. Alemães nazistas fugiram para o Brasil. E aqui tinha várias organizações que ajudavam esses fugitivos. Achavam emprego para eles e tudo mais. Né? Então devem ter descoberto isso. Aí devem ter pego o pai e dizendo o seguinte: você é maluco? Imagina se o rapaz descobrir quem você é. Imagina o escândalo que isso vai dar. Isso não somente acaba com a tua vida, mas respinga sobre nós também, como organização. Então nós temos duas opções, três opções. Uma, esse namoro termina já. A segunda opção é o seguinte: nós deixamos de proteger teu pai. E a terceira opção mais simples: nós cortamos a garganta do menino, que é a minha garganta. As três opções. Quer dizer, ela não tinha outra opção a não ser me largar. Então não tinha opção a não ser me abandonar. E de certa forma ela salvou a minha vida, talvez. No sentido de ninguém cortou a minha garganta. Eu, veja bem, eu não tive a pachorra, nem mesmo de pegar o telefone e ligar para ela e dizer uma frase só: eu sinto muito por você, e desligar o telefone. Mas acontece que eu não consegui fazer isso. Toda a minha família estava aqui nas minhas costas pedindo para mim: não nos desrespeite. Nós morremos, não nos desrespeite. Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu me sinto culpado. Mas é uma situação inescapável. Inescapável. Se eu ligar, estaria fazendo errado, desrespeitando os antepassados assassinados. Se eu não ligar, eu desrespeitei ela. Então, perde, situação irremediável. No ano passado, no finzinho do ano passado, eu fiz um podcast. Podcast que vocês talvez conheçam, era com aquele fulano, o Vilela, de inteligência limitada. Alguém já conhece inteligência limitada? Bom, é um podcast que existe, muito conhecido. Vocês conhecem? Três pessoas conhecem, aqui ninguém, existe. Então, eu fiz um podcast que teve 5 milhões de visualizações. É inacreditável isso. 5 milhões de visualizações. Voltei para casa e 2 dias depois alguém me telefona. Eu atendo o telefone e diz o seguinte: meu nome é fulano de tal, muito delicadamente, eu sou neto do Carrasco. O neto dele, que é filho de uma irmã da minha namorada. Eu sou neto do Carrasco, gostaria muito de falar com você. Ele veio em casa e contou o seguinte: olha, eu conheci meu avô quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, coisa assim. Só posso dizer que ele não se considerava um assassino. Ele simplesmente administrava uma empresa. Essa empresa era um matador. E por consequência, por curiosidade, ou por coincidência, esse matador não matava bois e touros, sei lá, matava gente. Mas isso é um pormenor. Ele era administrador puro e simples. De fato, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sou disso porque ele foi julgado na Alemanha e ninguém depôs contra ele em termos de crueldade pessoal. Ninguém. E daí? Né? E daí? 1 milhão de mortos. Detalhe. Mas de qualquer forma, então, ele falei: olha, eu gostaria muito de conversar com a tua tia. Olha,
eu vou falar com ela, mas ela vive ainda, vive no interior de São Paulo. Eu duvido que ela vai querer conversar, porque a família ficou tão profundamente traumatizada por todo esse acontecimento e não querem saber nada daquela época. Eles perderam o pai, o marido, o provedor da família, e todo mundo virava as costas para eles. Imagina, a família de um assassino, de massa. Eu respeito esse pedido de privacidade dela, eu não insisto, e obrigado. Eu respeito a privacidade dela, inclusive mudei o nome dela. O nome dela não é Ingrid, é outro nome. E é isso que eu vou lhe contar para vocês. Agora, antes de terminar, eu gostaria de falar duas palavras com vocês sobre a organização que o Luiz e eu fazemos parte, os técnicos. É uma organização que combate todo tipo de discriminação, seja que discriminação que for, que existe no mundo, não só antissemitismo. E acho que está. Chama o moço porque ele está. Mostrou aqui. Fala mais alto. Você falou que no prédio que o senhor foi da Espanha, da Suíça para da Espanha, isso? Você falou que você olhou da janela e viu as pessoas sendo levadas. Eles eram próximos, então? Sim, uns 500 metros. E entre o suíço, o prédio suíço e o nosso, logo em seguida o Rio Danúbio, o rio, começou a afundar. A sua mãe, aconteceu alguma coisa com ela durante a guerra? Um trauma? Não, ela ficou comigo, minha mãe ficou comigo e veio para o Brasil também e morreu há 101 anos de idade. Isso exatamente 10 anos atrás. Tinha 101 anos. Mais alguma pergunta? Sim. De todo, Fala mais alto. de tudo que você viveu, qual foi a coisa que mais te impactou? Sim. Eu estou pensando a resposta. Veja, durante o Holocausto, era criança. Eu era criança. Criança não tem noção de morte. 5, 6 anos de idade. Não tem noção de morte. Então, eu senti a fome que me impactou muito, o frio que me impactou, coisas da epiderme, da pele, quer dizer, a gente sente. Então, o que me impactou psicologicamente mais é essa menina, um namoro. Isso foi o que mais profundamente me impactou em termos psicológicos. Tanto assim que levei 40, 50 anos para poder voltar ao assunto e conseguir escrever sobre esse assunto. Mais alguma pergunta? Da sua vida inteira, pode ser memória boa, a mais forte mesmo assim dela? A mais forte memória é o nascimento dos meus filhos, talvez. Meu casamento com a minha esposa. Estamos casados por 57 anos. Existe caso de pecado. Conseguiram falar. Então, isso que talvez mais me impactou. Mas esse incidente, isso deixou marcas indeléveis. Eu gostaria muito de encontrar com ela, mas ela recusa, ela não quer saber.
Qual parte do interior ela mora? Só a parte do interior de São Paulo. Aí chega nessa pergunta que não vou contar mais de baixo. Tá vendo? Quer que eu dê um filme? Tá bom? Então vamos ver o filme. E depois há outras perguntas, tá bom? Mais alguns minutos de perguntas. Vamos para o filme. Meu nome é Gabriel Waldman, tenho 84 e passou por 85 anos. Sobreviveu ao Holocausto. Eu estava passando na rua, de repente se aproxima uma pessoa de mim com um cachorro. Começou a me bater com socos e cacete. E incitou o cachorro para me agredir também. E ele não desgrudava de mim, ele me batia continuamente. O cachorro me mordia. Tem uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu, temos que morrer. A história que estou contando agora não é minha história. É do Neno com quem isso aconteceu em Curitiba. Me identifiquei com ele. Eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, ele está aí. Tudo bem, querido? Igual. Um abraço. Meu nome é Odivaldo Carlos da Silva, mais conhecido como Neno. Essa história que o seu Gabriel contou é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Sou músico profissional há muitos anos já. Desde os meus 14 anos eu trabalho com a música. Esse é o último show que eu fiz. Essa é a minha filhinha. Eu e a minha esposa. Diz que me ama ainda. A minha não diz isso. Sobrevivi a essa situação. E as pessoas ouçam e vejam que isso é um absurdo, né? Acontecer ainda hoje em dia. A gente sempre tem que relembrar as pessoas para que a coisa não se repita. Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver.